Aí galera, tudo bem? Beleza? Hoje a gente chega por aqui com a tag 30 fatos sobre mim. O pessoal tem perguntado algumas coisas e tal, insistido pra mim fazer, então vamos lá, vamos ver o que vai dar essa tag. Bom, eu não consigo dormir bem com travesseiro de espuma. E desde que eu nasci eu tive apenas 3 travesseiros diferentes, todos eles de penas de plumas de ganso. Feitos pela minha mãe, né? Na verdade, não feitos por ela exatamente, ela mandou fazer. Meu prato favorito é lasanha. Quase morri afogado na granja do meu avô emprestado quando eu tinha 10 anos. Eu gritei por socorro, mas o garoto, filho do capataz, pensou que eu estava brincando e não deu muita atenção. Olha, foi por pouco mesmo. Quando eu tinha 6 anos de idade, combinamos, eu e minhas primas Daniela e Renata, de tentar passar a perna no Papai Noel, né? Então a gente fez o seguinte, a gente estava numa casa de praia, né? E se escondeu atrás do muro lá, que ficava na frente da casa, do outro lado da rua, e ficou lá perscrutando, examinando a situação e tal, pensando assim, bom, Papai Noel, num momento ou no outro, vai ter que chegar lá e vai ter que entregar os nossos presentes. Ele não vai poder ficar nos esperando a noite toda, né? Então a gente bolou o esquema justamente para evitar de ouvir, assim, digamos assim, esporros do Papai Noel, xingões e reclamações e críticas, né? Aquele sermão tradicional que o Papai Noel sempre dá antes de entregar os presentes. Para evitar esses momentos assim desagradáveis, a gente bolou então de deixar o Papai Noel lá, ele ia ter que entregar o presente e tudo bem, né? Porque tinha outras crianças também na fila, não ia poder ficar lá esperando a torta e a direito o tempo que a gente demorasse. Tudo bem, mas acontece que o Papai Noel esperou. Vocês imaginam, né? Não só esperou, como quando chegamos, nos mandou tomar banho imediatamente e mandou nos recolher a cama, né? Escovar os dentes e ir pra cama. Só no outro dia é que a gente conseguiu ver a cor dos presentes. Olha só, não deu certo esse plano. Até hoje, quase terminando o 2º curso superior, eu ainda tenho alguma dificuldade nas tabuadas do 7, do 8 e do 9. 8 vezes 7... De todas as matérias que eu cursei no ensino médio, a que eu mais detestei foi Química Orgânica. Isso porque eu realmente não entendia nada de como classificar aquelas fórmulas recheadas de carbono, né? Eram muito parecidas, era muito difícil identificar qual pertencia a uma classificação e qual pertencia a outra. Realmente não teve condições. Certa vez eu fui conhecer o Rio de Janeiro e ganhei carona na parceria de um motorista de ônibus. Foi bem assim, ele parou na estação, na parada lá e tal, para que alguns passageiros descessem, e eu perguntei a ele onde é que ficava a rua tal. E ele disse assim, ó garoto, sobe aí que eu vou te deixar lá, é ali adiante, não é muito longe não, eu te deixo ali e tal, vem, pode subir. Eu subi na porta da frente, acho que foi, entrei ali, fiquei ali conversando com ele e ele me deixou no lugar. Não paguei passagem nem nada, foi tudo numa boa, né? Muito gente fina ele, muito simpático, tanto que eu não esqueci até hoje. Sou doido por Volkswagens, por Fuscas, tanto que tenho 2. Um 1972 e um 1996. Já me fiz de desmaiado quando criança para não apanhar de um grupo de garotos mal encarados que queriam me dar uma sova de pau. Aconteceu da seguinte forma, eles vinham correndo atrás de mim e de repente um deles me jogou uma laranja enorme na cabeça e como eu não tinha para onde correr, porque de qualquer forma não tinha como escapar deles, eu fiz que eu havia desmaiado, né? Caí no chão, fiz uma cena lá e eu percebi assim que eles ficaram nervosos, né? E começaram a comentar assim, sujou, vamos embora, ele passou mal e tal, não sei o que. E daí assim eu escapei ileso, né? Daí os caras foram embora, eu esperei um momento e tal, quando eu senti que a barra estava limpa, eu levantei, bati o pó da perna, tirei o pó, né? Me limpei um pouco, me recompus e continuei o meu caminho. No dia em que Tom Jobim morreu, eu quebrei a chave da porta na fechadura da minha casa, de tão nervoso que eu fiquei. Grande maestro, foi uma perda lamentável. Bom, eu trabalho em rádio desde os 16 anos de idade, mas antes disso, né, isso registrado, né, inclusive. Mas antes disso eu trabalhei no mercadinho do meu tio Luiz,
E trabalhei na loja de fotografias do meu padrasto, né, que tinha como atendente e tal. E também trabalhei, antes disso, ainda aos 11 anos, que foi o meu primeiro emprego oficial, em uma empresa de microfilmagens que era comandada pelo primo da minha mãe, o Nilo, né? Esse foi o meu primeiro emprego oficial, eu tinha 11 anos de idade, imaginem só. Aliás, um beijão para as minhas colegas daquela época, a Clara e a Eloide. Bom, eu cheguei uma vez na vida a entrar na TV Piratini em Porto Alegre quando eu tinha uns 6 anos de idade, 5 ou 6 anos de idade. Eu fui na companhia do senhor Godofredo, que era um vizinho, né? E fui de Volkswagen branco. Jamais vou esquecer dessa noite, porque eu fiquei encantado com os refletores, com as câmeras, com o equipamento e tal. Foi a única vez em que eu entrei nas dependências dessa emissora que pouco depois seria extinta. Sou colorado, mas nunca vi um jogo do meu time ao vivo. Curiosamente, como meu pai era gremista doente, inclusive tinha cadeira cativa do Grêmio, eu já estive assistindo jogos do Grêmio, mas do Inter eu nunca assisti. Bem, quando criança, os meus brinquedos favoritos eram Playmobil, o carrinho de polícia preto de Fusca, né, o Volkswagen de polícia. Tinha também um grande ônibus de metal que eu gostava muito. Tinha o meu barco Barracuda a pilha, né, movido a pilha, minha lancha, que a minha mãe comprou na Argentina e trouxe para mim de presente naquela época. E também, é claro, o Ferrorama. Sem contar um carrinho que eu tinha de corrida, né, com controle remoto também, que eu gostava bastante. Mas o Ferrorama talvez tenha sido o presente, o brinquedo que eu mais gostei, eu achei mais divertido, e eu ganhei aos 7 anos de idade, na noite de Natal. Comecei na balada muito tarde, a primeira vez foi aos 20 anos de idade. Minha vida acadêmica. Comecei o curso de História, completei 1 ano, e daí resolvi fazer vestibular para rádio e TV, concluí a faculdade, 4 anos, e agora estou no 7º semestre de Direito, no caso minha segunda graduação. Vamos ver, né? A gente vai tentando, vamos insistindo. Já encontrei uma carteira recheada de dinheiro. Pelos documentos eu cheguei à dona e na época ganhei o que seria não mais que R$10 de recompensa. Mas valeu a pena, pelo menos eu fiquei com a consciência limpa, não é mesmo? Dos 8 aos 10 anos de idade, o meu canal de televisão favorito era a TV Bandeirantes, a Band, porque na tarde não tinha pra ninguém, né? Principalmente na programação vespertina. Tinha TV Criança, não confundir com o Clube da Criança, que é na Manchete, tá? A da Bandeirantes era TV Criança. A Ticiane Pinheiro, né, que até hoje está na televisão, era uma das meninas que apresentava o programa. Ela tinha uma outra menina que apresentava junto, que eu não lembro o nome. Tinha o programa na mesma época do Daniel Azulay e a turma do Nambiambi, que era muito legal. Local, aqui no Rio Grande do Sul, também na TV Bandeirantes, tinha o programa do Tio Tony, o Carrossel Bandeirantes, que todas as crianças adoravam. O Tio Tony até hoje está nativa num canal de menos repercussão, mas ele ainda está nativa. Ele levava um séquito de fãs em todas as cidades onde ele visitava, né? Ele fazia turnês pelo interior do estado e as crianças adoravam o programa do Tio Tony e também os personagens que ele criou, era muito bacana. E que mais tinha? Tinha também os filmes que passavam na Bandeirantes na mesma época, que eram muito legais. O Gordo e o Magro, Dini é um Gênio, A Feiticeira, enfim, Jornada nas Estrelas. A programação era sensacional, era incrível, nada comparável ao que se vê nos dias de hoje. Na Globo, eu gostava da Turma do Balão Mágico, essencialmente, né? E não gostei muito quando a Xuxa entrou no ar substituindo a Turma do Balão Mágico. Eu achava que a Turma do Balão Mágico era bem mais legal, mas alguns desenhos que vieram junto com a Xuxa, né? Que começaram a passar com o advento do surgimento da Xuxa na TV Globo, como o He-Man, a She-Ra, Smurfs, Caça-Fantasmas e tal, eu até gostava bastante, achava legal. Minha avó, que era descendente de alemães, tinha verdadeira ojeriza da figura do Lula, né?
Eu vou contar uma história interessante para vocês. Uma vez a minha tia Salete me deu de presente uma camiseta do Raul Seixas. E eu cheguei em casa, a minha avó estava lá de visita, né, visitando a gente e tal. E ela, com aquele sotaque característico alemão, me veio e falou o seguinte: Ruquinho, o que você está fazendo com esta camiseta do Lula? Tira já isso, menino! Do Lula. Minha música favorita é Only Yesterday dos Carpenters. Quando eu estava no ensino médio, apareceu uma figura, digamos assim, totalmente deslocada, do tipo roqueiro hard, né? E que concorria comigo nas aulas de inglês, né? Um participava mais que o outro e tal. E eu já não andava gostando muito porque vira e mexe ele me contrariava, né? Ele fazia alguma colocação assim que desqualificava a mim, aquela coisa toda. Eu já estava começando a ficar irritado com aquilo. Aí eu pensei assim: bah, eu vou ter que pegar essa figura, eu vou ter que levar um papo com ele aí, quero ver qual é a moral desse cara, né? O que ele tem na cabeça, porque meio indignado da vida. Mas e não é que eu fui conversar com ele e vi que ele era um cara legal, que ele era uma pessoa bacana, divertida, tinha muita coisa em comum comigo, apesar de que eu era bem mais corretinho do que ele na época, né? Ele era muito doido. Então, o que aconteceu? Saiu daí uma grande amizade que dura até hoje. Grande figura, Marcos Custódio, também conhecido como DJ Bruxo, ou ainda como Magrão, né? A galera também chamava de Magrão. Tem uma cachorrinha chamada Endora, em homenagem à mãe da feiticeira do seriado, e é essa daqui. Olha só que figura, né, gente? Que figura. Essa cachorrinha tem um monte de apelidos que inventamos bem esquisitos. Ela atende por todos eles, olha só: Bicho, Bicho Peludo, Michiote, Camo Essencial, entre outros. Diz um ei pra galera. É nóis! Ganhei meu primeiro toca-discos aos 4 anos de idade. E tem um motivo muito interessante eu ter ganho esse meu primeiro toca-discos pessoal. Eu vivia estragando o automático da antiga Eletrola Telefunk que meu pai tinha desde jovem. E indignado de ter que mandar aquilo, arrumar aquilo tantas vezes, o meu pai resolveu comprar um toca-disquinho lá pra mim e tal, pra mim parar de meter a mão no aparelho dele porque não dava mais. Foi essa a razão. Então eu ganhei a minha própria vitrola, meu próprio toca-discos, e fiquei muito feliz durante muito tempo com ele. Claro que um dia ele estragou e tal, ele deve ter durado na minha mão dos 4 anos até os 8, 9, aí eu estraguei o aparelho, né? Acabei demolindo tudo e tive que ganhar outro depois. Quando eu tinha uns 11 anos, eu servi de cobaia para o meu tio José Maria, que estava empreendendo um projeto de criação de um telescópio. Então ele precisava adquirir uns rolamentos, e ele sabia que lá em Porto Alegre o pessoal aí do meio era meio danado de negociar, né? Então o que ele fez? Ele não podia chegar lá dizendo: eu quero rolamentos para fazer um telescópio, porque daí os caras simplesmente iam superfaturar o valor, né? Pensando: isso aí é para um projeto nobre, o cara tem grana e tal. Então daí eu fui lá como figurante lá para ele dizer assim: não, eu quero os rolamentos para construir um carrinho de rolimão, um carrinho de lomba aí pro meu sobrinho e tal. E o negócio deu certo, né? Parece que deu certo, ele chegou lá e conseguiu comprar os tais rolamentos por um preço bem baratinho, foi legal. Também projeto do meu tio, o José Maria. Eu tenho um prisma que ele me deu e que ele utilizava para fazer experimentos com decomposição de luz, né? E com o qual ele me presenteou quando eu era pequeno. O mais curioso é que dentro desse prisma, você está vendo aí, tem água de 1984 armazenada. Que loucura, né? Água de 1984 de Porto Alegre, diga-se de passagem. Certa vez me apareceu um pedinte muito folgado na minha casa. O cara tocou um interfone e naquele dia até a gente tinha levantado tarde, não tinha nem se preparado, a gente não tinha nem feito almoço, não tinha comprado carne, nada. Tava fazendo um lanchinho qualquer lá, pão, margarina, leite, café, essas coisas, né? Aí o cara tocou o interfone e pediu assim com o sotaque espanhol: "Eu quero na plata para comprar no Marmitex."
E aí? Hã? Ainda da série Folgado, uma vez apareceu um técnico de informática na minha casa para fazer uma manutenção e tal, e eu educadamente ofereci uma xícara de café ao mesmo. Eu disse assim, não quer tomar uma xícara de café aí, parceiro? Beleza e tal. Aí eu disse, tá, beleza, pra mim pode ser mexido. Quer dizer, o cara queria, eu tinha café passado, pronto, o cara queria que eu pegasse nesse café, açúcar e tal, e batesse o café pro cara. Olha, é brincadeira, né? Entregasse batidinho o café pra ele tomar, é brincadeira. Não. Tá, beleza. Consegui fazer até o momento coisas que poucos tiveram a oportunidade, que foi viver em todos os ambientes possíveis, da cidade grande ao campo ao longo da minha vida. Quando eu nasci em Porto Alegre, morei lá até os 8 anos de idade, mais ou menos. Depois eu vim morar em Carazinho, que era a cidade aqui no interior do Rio Grande do Sul, onde estavam estabelecidos os familiares da minha mãe. Depois eu fiquei um tempinho ali, menos de um ano com meus tios no interior, né? Primeiro com o tio César e a tia Seusuni, depois com o tio Luiz e a tia Nair no interior, que na época era interior, agora já é cidade, né? Que é Coqueiros do Sul. Então eu tive uma vida de campo também, e agora moro numa cidade que se chama Passo Fundo, que tem porte médio. Então eu já vivi em todos os ambientes, do campo à cidade grande, ao longo da minha vida. Foi bem interessante e uma experiência bacana, né? Assim você tem uma noção de todos os ângulos, como é que funciona a situação. Então é isso aí, galera. Valeu, espero que vocês tenham gostado desses 30 fatos inusitados que eu elenquei aí para passar para vocês. E outro dia a gente chega com mais coisas bacanas. Valeu demais!